A sua experiência, eu acho que isso aqui, eu posso ter comentado brincando lá, acho que lá com os meninos lá no meu canal de cinema lá, no A Hora do Pesadelo, eu já comentei brincando, mas agora eu vou falar sério pela primeira vez. Eu tive uma experiência meio estranha, assim, sabe? Tipo, na minha fase meio... Às vezes eu paro pra pensar até se não me drogaram, né? Eu não me droguei, entendeu? Eu tenho uma outra experiência que eu tenho certeza que me drogaram porque eu acordei na calçada, né? Mas isso é outra história. Aí, essa vez, tava na fase moleque e tal, solteiro, batendo perna pra cima e pra baixo, boteco. E aí saía de Indaiatuba e ia pros botecos em Campinas. E tinha um boteco lá muito famoso que tinha um dia lá, acho que era Cartoon, alguma coisa assim, nem deve existir mais, que era... triple chopp, sabe? Pagava um e aí que o pobre vai mesmo, né? Lógico. E aí eu, os amigos de trabalho, a gente foi, e era um que ficava próximo do Cambuí, lá num bairro bem badalado lá de Campinas, e a gente entrou, aproveitou lá a happy hour, 10 chopp na cabeça, e foi pras baladinhas. E a gente entrou numa balada que ficava no Cambuí. E quando a gente saiu dessa balada, a gente tava do outro lado. Eu tô te falando isso, cara. É uma experiência que eu vivi. Tô confessando isso aqui pra vocês. Mas aí você não tava... Eu não tava alcoolizado, isso eu tenho certeza. Às vezes eu paro pra pensar, tipo assim, mas eu tava com 2, 3 amigos que passaram pela mesma sensação que eu e a gente teve que buscar o carro, que tava do outro lado, cara. Entendeu? Então a gente, tipo, saiu 4 quadras pra frente, em outro bairro já, sabe? E aí, tipo, sem entender nada. Sabe? Tipo, entramos num bar e saímos em outro. E aí eu fiquei, tipo, nessa brisa de, tipo... Isso às vezes eu fico pensando. Eu tenho umas 4 ou 5 experiências na vida. Tem a casa que eu morei e que depois a gente descobriu um monte de história sobre ela. E nela eu vi a maçaneta mexer, seja lá o que for, tentou entrar. Escutava cachorro na janela, sabe? Tem... experiência de infância, que eu e um amigo de infância, a gente estava no trabalho lá do meu pai, que aparecia de tudo, e a gente viu um negócio saindo do meio da mata, indo embora pro céu, e fez um barulho de vácuo muito grande. E tem essa experiência maluca aí. Que tipo assim, eu entrei num bar, num lugar, e saí em outro bar, em outro lugar. Eu e o Daniel, a gente escutou juntos, a gente tava junto. Eu lembrei dessa história. Quer contar? Agora, quer contar? Dos Estados Unidos? É. Não, conta você. Cara, a pessoa que contou pra gente pediu sigilo totalmente. Tanto que a gente já fala dessa história, mas não pode falar de jeito nenhum. Sofia pediu pra não falar o nome dela. Sofia Maria, CPF Sofia, número... @Sofia. Sigam, né? Ela contou pra gente assim, primeiro que ela nos conheceu e conheceu o resto do pessoal que tava com a gente. Ela não sabia nem do que se tratava. Ela... O que vocês vão fazer aqui mesmo? Que a gente tava num local que pertencia a ela. Não vou dar dica de nada pra não localizar. E aí nós contamos, aqui influencer de terror, a gente vai falar de terror, tal. Ela, eu tenho uma história, tal. Ela, foi ótimo. Eu vou contar. Sim, é engraçado quando você pega a pessoa nessa... Ela estava encostada na porta, a gente estava nesse lugar que a gente ia fazer uma gravação. Conta você. Eu queria ouvir você contando. Você quer ver eu contando? Desculpa atrapalhar seu pé de moleque, mas... Nossa, tá maravilhoso é que assim, imagina, o povo quer ver você. Eu vou começar a fazer... mesinhas de comida aqui pra gente comer. É que tudo a gente fica temático. Comendo, fica... Festa junina, dia do caldo, dia da... Todo dia tem uma coisa, né? 10 de julho aqui vai ser dia da pizza. Então, foi engraçado que a gente tava lá se preparando pra gravar, Luciano tava junto, eu tava, tinha outras pessoas. E aí essa moça chegou, ela era proprietária do lugar, encostou na porta, assim, loira e tal. Aí ela... Oi, gente, tudo bem? A gente, tudo bem? Ela, vai gravar negócio de terror hoje? Eu falei, negócio de terror. Ela, o que é? A gente falou, é Sete Além. Aí ela, o que é Sete Além? A gente falou, é tipo um universo paralelo, que você entra em outro lugar. Aí ela, ai, gente, eu tenho uma história sobre isso, mas ninguém acredita em mim. Na verdade, não fui eu que passei, acho que foi o cunhado dela, né? Ela fala assim, que são pessoas muito sérias e que não admitem que a família mais fale no assunto. Porque ela falou que essas pessoas, acho que é o cunhado e o irmão dela, não gostam de contar essa história porque as pessoas tiram sarro. E é muito engraçado quando você vê realmente que a pessoa não tá mentindo. A gente tava lá esperando pra gravar, eu lembro que eu tava comendo até um lanche lá, e ela falou, ai, gente, não sei se eu conto. Eu falei, não, agora você vai contar. Aí ela contou, pelo que eu lembro, se eu errar, você me corrige, Luciano. Pelo que eu lembro, ela me contou que parece que o irmão e o cunhado trabalhavam juntos e eles faziam entrega,
entrega, né? Tipo, tinha uma caminhonete, faziam entrega de algumas coisas. Não, eles pararam no açougue pra comprar carne. Eu acho que era um casal. Era um casal? Era um casal, era tipo marido e mulher, pararam num açougue assim, ó, final da tarde, compraram carne e foram pra casa. E era na estrada, tipo, numa cidade, vamos passar lá no açougue da outra que é melhor. Passei aqui na cidade, Brasil, e comprei carne. E aí no caminho de volta na estrada, eles falaram que deu um branco ali, uma luz no carro, não entenderam nada, aí parou a luz. Eles, caramba, você viu isso? Nossa, que absurdo. Tipo, que será sabe, que foi? De refletor de caminhão, vai muito forte na estrada, eles ficaram com medo. Continuaram seguindo a estrada, já acharam a estrada meio estranha, de repente viram uma placa lá na frente. Quando a placa vem, estava escrito em inglês. Nossa. Eles não entenderam nada, encostaram o carro. Sim, eles estavam nos Estados Unidos. Meu Deus. Ela contando sério, e a gente assim, ó. Aí ela conta que até teve um problema com o carro, né? Não, é pior que assim, ela teve que fazer um esquema com o governo para poder voltar, e o carro ficou. Isso. Ela fala, não é que assim deu outro clarão, ela voltou. Não, ela veio oficialmente pro Brasil, depois pegou um avião e voltou. Que Imagina loucura. Você de chinelo, bermuda. Vai parar em Seattle. Doideira. Que doideira. Não, fica me lá, manda né? pra um lugar bom, cara. Me manda pra um lugar bom, pelo amor de Deus. E aí, ela contando sério. E avise a minha mulher pra eu não ter problema que foram vocês que me levaram. Mas, assim, falar desse tema é um tema, assim, que ame, odeie e tudo mais. Eu gosto, mas eu também tenho cautela, que é a ufologia, né? Eu pesquiso um pouco, até pela essa experiência que eu acabei de citar, que quando eu tinha os meus 8, 9 anos, a gente estava lá no trabalho do meu pai e alguma coisa saiu do meio do mato e foi pro céu. E tipo, era 98, 99, não tinha drone, eu imagino que não tinha nada. Eu gosto pra caramba. E eu tenho um problema, e eu chamo de problema porque parece que estão de olho. É com o tal dos homens de preto, sabe? Com o tal. Porque eu já encontrei mais de uma vez na infância, nas minhas viagens, e tudo bem, pô, eu sou um cara que trabalhava numa companhia aérea e que chegava a trabalhar no mesmo dia em 5 estados diferentes, então pode ser que alguém tava me monitorando, porque, pô, esse cara tá no Rio, daqui a pouco tá em Minas, daqui a pouco tá em Belém, entendeu? Tá no Pará, e eu fazia isso por causa do trabalho. Mas eu encontrei algumas vezes na vida com homens de preto. E isso que vocês falaram é muito... Tem muitas histórias de ufologia que é meio que o tempo passa diferente para quem foi, vou usar o termo, raptado, sabe? Então, tipo, eu tenho uma história bem legal de um tio que ele trabalhava em funerária, né? Ele era agente funerário, e aí ele veio um dia trazer um corpo, né? Falando respeitosamente aqui para São Paulo, e ele e um conhecido voltaram para Itapeva lá, né? No carrinho lá no carro da funerária. E no meio do caminho eles usavam as vicinais para pagar menos de pedágio, também para poder andar mais rápido e tal. E no meio do caminho uma luz perseguiu o carro da funerária. Que filme de terror legal, né? Um carro de funerária no meio do nada, numa estrada vicinal, no mato. Você pensa e a luz vindo atrás deles. E aquela luz perseguiu durante um tempo. E o meu tio jura que ele ia parar. Não vou parar pra ver. Eu pararia também. E o amigo dele não deixou. E o amigo dele não, grudou no braço dele. Vamos. Chinelaram. E em algum momento eles viram o clarão e o clarão sumiu. Tudo bem. Só que, pô, e o tempo que mudou drasticamente também? Então é muita história de tipo, alguma coisa te pega e te devolve, entendeu? Não, eu tenho um amigo que ele... Do tempo, né? Até viajei com ele, a gente foi pro Rio Grande do Sul. Machu Picchu, São Tomé das Letras. Eu lembrei do portal de São Tomé das Letras também. Esse cara, ele é um publicitário, eu conheci há poucos anos, assim, a gente ficou bem amigo, viajamos juntos aí para palestrar até. Eu fui falar de Sete Além, ele foi falar desse caso dele aí. Desses casos, que o cara, ele desde muito novo, ele deve estar na faixa dos 60 e pouco agora. Ele desde pequenininho ele tem uns fenômenos, né? Então, eu posso falar tranquilamente dele, eu tenho a permissão dele para falar dele, e ele é um cara que eu indico para todos os podcasts, assim. Ele lembra quando ele era pequenininho, assim, tinha uma moça que ia na casa dele, uma amiga da família, para limpar a casa, assim. Ele olhou para ela, aí ele disse que apareceu um cara na cozinha dele, assim,
e falou assim, ó, fala pra ela que eu quero chamar Pedro. Vixe. Fala pra ela que ela tá grávida e que eu quero me chamar Pedro. É quase igual a história Eu do... quero chamar a Thalys. Aí ele pegou e falou, você tá grávida. Ele falou que ele não sabia o que era grávida nessa idade. Não sabia o que a palavra grávida significava. A mulher largou tudo, quebrou as coisas. Aí a mãe dele veio, o que aconteceu? Ela falou, ó, ele disse que eu tô grávida e eu tô mesmo. Mas eu ainda não contei pro meu marido, eu vou contar ainda, descobrir agora, tal. Mas ele disse que ele apanhou. Porque você não pode falar. Mas aí eu vou chegar no OVNI aí, no Coitado. UFO. Porque o que acontece? Ele disse que depois disso, por muito tempo na vida dele, porque ele tem a história dele é desde o nascimento, que a madrinha dele fez o parto dele, um negócio bem, uma coisa meio improvisada, bem, acabou a força no bairro e é a madrinha que teve que fazer, mas eu nem vou detalhar isso aí. Ele começou a crescer e ele via luzes na barriga de mulheres grávidas, assim. Não em todas, mas ele falou que era super chato, que ele era do mundo acadêmico, assim, corporativo. E aí vinha uma colega de trabalho, ele via aquela luz laranja, uma luz laranja na barriga, e ele tá gestante, mas ele não podia falar, e às vezes a pessoa falava, adivinha, tem uma novidade, você tá gestante. Como você sabe? Nossa, tá recente. Não, é porque... E também ele via coisas de cura, machucados na perna, que ele viu uma cor diferente, e ele ouvia, ó, dá pra você curar, tal. Mas até aí tudo bem. Era uma mediunidade. Aí um dia, esse cara... Afloradíssima, né? Ele Pra ver a ficou cor. assim, um cara super... ele foi o cara que abriu a rota Cancún do Brasil. Brasil-Cancún, ele que abriu, ele era o publicitário que cuidava dessas contas. Abriu, quando eu digo, fazendo comunicação, né? Não foi abriu fisicamente. Ele abriu a questão da comunicação, ele que trouxe pro Brasil isso. E aí, ele tava com um cara super famoso, aí eu já não posso falar o nome do cara, num barco. Ele, a esposa dele, o cara e a esposa. Ele disse que parou uma nave assim, ó, em frente ao barco, à noite. Vixe. Ele disse que esse cara famosão virou pra esposa e falou, vai pegar a câmera. Ela falou, não, vai você. Eu não vou. Por que eu vou pegar a câmera? E aí, ele disse que a nave foi embora. Eles comentaram com o capitão do navio. O capitão falou assim, cara, isso aí é constante aqui onde a gente tá, que é naquela região. E aí ele disse que com o passar do tempo, ele foi tendo menos coisas assim e tal. Ele falou, acho que os caras me abandonaram. Um dia ele estava aí num país desses daí assim, América Central, foi tomar banho, fez um download de um livro inteiro. E ele nunca tinha escrito nada, ele não é escritor. Ele falou que não gostava de escrever, não sabe escrever. E ele publicou esse livro, que é um livro fantástico que fala de raças alienígenas e tal. Então eu acho super bacana isso, assim. E só para abrir parênteses, ele cita esse famoso que viu a nave, e esse famoso até então nunca tinha contado essa história publicamente. E ele não tem mais contato com esse famoso. Só que nós dois temos um amigo em comum que é amigo desse famoso, e ele perguntou, o cara falou, sim, é verdade, e agora esse cara já conta, tem até em revista, esse famosão contando essa passagem dele aí, que eles viram a nave. Então é muito legal.